Good night, itchy eyes. Good night, sudden sneeze. Good night to your symptoms of allergies. Xyzal is the allergy medicine you take before bed. It provides powerful relief while you rest your head. Not just all night, but all the next day. Xyzal keeps working, keeping allergies at bay. And without those annoying symptoms disturbing your rest, you can wake up the next morning feeling your absolute best. Remember, be wise all, take Xyzal. At night. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. agenciadepodcast.com.br. Como se tornar um herói nacional? Como tratar da história de lendas do esporte? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória de Ayrton Senna, um dos esportistas mais icônicos da história do nosso país. Esse episódio é um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer, então se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser saber mais, sobre a vida de atletas ou até a história de alguns times importantes do Brasil e do mundo, eu fico aguardando o seu feedback, beleza? Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960, no bairro de Santana, em São Paulo. A mãe de Senna, Dona Neide, era neta de imigrantes italianos, e o seu pai, Milton, era filho de uma espanhola com um paulista. Desde cedo, o terceiro filho do casal demonstrou ótimas habilidades motoras e um interesse com brincadeiras radicais. Ayrton cresceu em uma família de classe média alta, com condições confortáveis, mas os seus primeiros anos foram marcados pela sua inquietação natural e uma energia que parecia sem fim. O ambiente familiar teve um papel fundamental na formação de Ayrton. Seu pai, Milton, era empresário e mecânico, além de um entusiasta de carros. Ele viu o talento do filho ainda na infância, quando Ayrton, com apenas 4 anos de idade, já mostrava habilidade ao manobrar carros pequenos nas fazendas da família. Para estimular essa paixão, Milton construiu um kart sob medida para Ayrton, quando ele tinha apenas 4 anos. Esse presente foi um marco na vida do jovem, iniciando a sua conexão com as pistas de corrida. Apesar da sua paixão e habilidade, o Ayrton era uma criança tímida e introvertida. Ele era uma pessoa quando estava dentro de um veículo e outra quando vivia a sua vida normal. Em casa, ele passava horas assistindo televisão, e o seu desenho favorito era Speed Racer, é claro. Embora tivesse uma energia vibrante nas pistas, fora delas ele demonstrava uma personalidade reservada e uma aversão aos confrontos com outras pessoas. Essas características o acompanharam ao longo da vida, mas nunca comprometeram a sua determinação em se desenvolver naquilo que ele gostava. Na verdade, a sua timidez era compensada por um perfeccionismo absoluto, que o fazia se dedicar ao máximo em qualquer atividade que assumisse. Aos 13 anos, Ayrton começou a competir oficialmente em campeonatos de kart no Brasil. Essa foi uma plataforma que moldou não apenas as suas habilidades técnicas, mas também a sua mentalidade competitiva. Diferentemente de muitos garotos que corriam apenas por diversão, Ayrton levava cada corrida a sério, analisando as suas performances, identificando áreas de melhoria e estudando os movimentos dos seus adversários. Desde cedo ele se destacou pela sua capacidade de manter o controle emocional, mesmo em momentos de pressão intensa. O kartismo no Brasil da década de 70 não era apenas um esporte, era uma escola para futuros pilotos. Foi nas pistas locais que Ayrton começou a construir a sua confiança como um competidor que estava mostrando ter um grande potencial. Ele venceu corridas com muita regularidade, atraindo a atenção de adversários e treinadores.
Um dos seus traços mais marcantes nessa época era a sua habilidade de antecipar os movimentos dos outros pilotos, algo que ele descrevia como uma intuição que parecia guiá-lo. À medida que o Ayrton avançava nos campeonatos nacionais, ele enfrentava desafios que testavam a sua força. Embora fosse extremamente talentoso, ele também provou que podia competir em igualdade de condições com pilotos mais experientes e com equipamentos superiores. Ayrton muitas vezes pilotava karts menos potentes do que os seus adversários, mas compensava essa desvantagem com técnica e estratégias impecáveis. Ele desenvolveu um estilo agressivo mais preciso, sempre forçando seus limites sem comprometer o controle. Em 1977, Senna conquistou seu primeiro título importante, vencendo o Campeonato Sul-Americano de Kart. Essa vitória consolidou a sua posição como uma das maiores promessas do automobilismo brasileiro. Porém, Ayrton sabia que, para alcançar o seu sonho de competir na Fórmula 1, ele precisaria deixar o Brasil e enfrentar os desafios das categorias europeias, que eram considerados o principal caminho para a elite do automobilismo. Em 1978, Ayrton iniciou uma disputa em campeonatos mundiais de kart, representando o Brasil em torneios internacionais. Ele rapidamente demonstrou que era capaz de competir em igualdade de condições com os melhores pilotos do mundo, mesmo sendo relativamente novo no circuito. Durante essas competições, ele enfrentou adversários que, mais tarde, também se destacaram nas categorias superiores. Embora tenha se destacado no kartismo mundial, Ayrton nunca conquistou um título de campeão mundial de kart, um dos seus poucos objetivos não alcançados na carreira. Ele terminou como vice-campeão em 1979 e em 80, algo que o deixou profundamente frustrado na época. Apesar disso, ele usou essas experiências para continuar aprimorando as suas habilidades. Além das suas habilidades técnicas, Ayrton demonstrou uma experiência incomum para sua idade. Ele começou a atrair patrocinadores e apoiadores que consideravam seu talento e estavam interessados em ajudá-lo a financiar a sua transição para as categorias superiores do automobilismo. Em 1981, Ayrton deu o passo decisivo em sua carreira, se mudando para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford 1600. A mudança foi desafiadora em muitos aspectos. Ele teve que se adaptar a um novo ambiente, lidar com a saudade de casa e aprender a competir em pistas desconhecidas contra pilotos bem mais experientes. Porém, Ayrton teve grande destaque, vencendo o campeonato em sua primeira temporada completa. Seu desempenho chamou a atenção de equipes maiores, abrindo caminho para sua ascensão às categorias mais altas do automobilismo europeu. O próprio Senna reconheceu que a sua infância e os primeiros anos no kartismo foram fundamentais para moldá-lo como piloto e como indivíduo. Desde cedo, ele demonstrou um talento excepcional, uma ética de trabalho exemplar e uma grande determinação. Essas qualidades não apenas o prepararam para os desafios que enfrentaria na Fórmula 1, mas também o estabeleceram como um símbolo de excelência e perseverança que transcenderia as pistas de corrida. Ayrton Senna já não era apenas um garoto apaixonado por velocidade, ele era uma promessa que estava pronta para conquistar o mundo. Por conta de suas vitórias, Senna atraiu a atenção de várias equipes de Fórmula 1, como Williams, McLaren, Brabham, Toleman e outras. A primeira aproximação de Senna foi com a Brabham. A essa altura, a escuderia já tinha um piloto brasileiro, Nelson Piquet, e por isso Ayrton achou que o compatriota facilitaria sua contratação. Porém, não foi isso que aconteceu. A patrocinadora da equipe, a Parmalat, tinha mais interesse em ter um piloto italiano na equipe do que ter dois brasileiros, influenciando na decisão de contratar o piloto italiano Theo Fabi para a temporada. Senna, imaginando que o Piquet tinha mais influência na equipe, ficou ressentido, declarando em uma entrevista que, abre aspas, ele, o Piquet, não ajudou e nem atrapalhou, fecha aspas, dando a entender que, de alguma forma, a sua ida à Brabham foi vetada ou influenciada pelo então bicampeão mundial.
Assim, apenas a equipe Toleman ofereceu a ele um carro para disputar o campeonato do ano de 1984. Esse foi o início da sua carreira no campeonato automobilístico mais importante do mundo. Senna marcou seu primeiro ponto no Campeonato Mundial de Pilotos logo no segundo grande prêmio que disputou, em Kyalami, na África do Sul. Ele repetiu o resultado 2 semanas depois, no Grande Prêmio da Bélgica, disputado no circuito de Zolder. Uma semana depois, o piloto brasileiro não conseguiu tempo para o Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Isso aconteceu por conta de um desentendimento entre a equipe e a fábrica italiana de pneus Pirelli. Por esse motivo, Ayrton e o seu companheiro de equipe, Johnny Cecotto, não puderam participar dos treinos de sexta-feira. No sábado, sob chuva intensa, Senna foi o piloto mais rápido da pista molhada, mas longe das marcas obtidas pelos seus adversários no dia anterior na pista seca. Depois, com a pista seca, com muitos problemas no motor turbo hard do seu Toleman, Senna se viu impedido de fazer um bom tempo. Uma semana antes do GP de Mônaco, de 1984, ele participou do evento promocional Corrida dos Campeões de Nürburgring, ao lado de ex-campeões da Fórmula 1, como Sir Stirling Moss, Jack Brabham, John Surtees, Phil Hill, Nick Lauda e o futuro campeão Alain Prost. Todos correram com o mesmo carro de rua, um Mercedes 190, e Senna chegou em primeiro, logo à frente de Nick Lauda. Ainda em 1984, Senna participou de uma competição chamada 1000 km de Nürburgring, onde pilotou o Porsche 956, correndo em parceria com Henri Pascarolo e Stefan Johansson. Apesar de ser a sua estreia nesse tipo de competição, Ayrton Senna conseguiu fazer a melhor volta em 3 oportunidades durante a corrida, tanto em pista seca como em condições de chuva, além de marcar o 7º melhor tempo embaixo de chuva. Somados os tempos dos 3 pilotos, a equipe largou em 9º lugar. No final, a equipe de Ayrton terminou em 8º lugar, sendo prejudicada por um problema que obrigou o carro a ficar parado durante 17 minutos. A equipe acreditava, na época, que, sem o problema, o carro chegaria em 3º. Essa corrida, junto com a Corrida dos Campeões de Nürburgring, foram as únicas que o Senna realizou, correndo em carros com cockpit fechado. Em novembro de 1984, o piloto teve um grande susto. Ayrton sofreu uma paralisia facial, que a princípio se pensou ser um derrame. Na verdade, era uma paralisia facial periférica, resultado de uma mastoidite, uma inflamação do nervo mastoide que é o responsável pelos comandos do cérebro à musculatura facial. No começo, Senna tratou a doença com altas doses de cortisona. Porém, com medo dos efeitos colaterais, experimentou um tratamento alternativo com o médico Haruo Nishimura. Infelizmente, o tratamento não surtiu efeito, tendo assim que voltar ao tratamento convencional. O problema só foi resolvido quando o preparador físico Nuno Cobra começou a tratar do piloto. Em 1985, Senna trocou de equipe, indo para Lotus, tendo como parceiro o italiano Elio De Angelis. Senna largou em 4º na sua primeira corrida pela nova equipe na abertura da temporada no Brasil, no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, mas abandonou a prova devido a problemas elétricos. Na segunda corrida do ano, o GP de Portugal, disputado no Autódromo de Estoril, no dia 21 de abril de 1985, conseguiu a sua primeira vitória na Fórmula 1, largando na pole position sob uma chuva pesada. Alain Prost, que era o grande concorrente naquela corrida, abandonou depois de bater no muro. Ayrton Senna conseguiu a sua segunda vitória também sob chuva, na GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. Graças ao seu excelente desempenho nos treinos e ao motor Renault, Senna passaria a ser o rei das pole positions. Ele encerraria o ano com uma corrida marcante no GP da Austrália, quando repetiu um feito do seu ídolo Gilles Villeneuve e pilotou um bom tempo sem o bico do carro, saindo várias vezes da pista, mas mantendo a segunda posição. O carro, mais uma vez, não aguentou o esforço e Senna abandonou a corrida. Senna terminou a temporada em 4º lugar no Campeonato Mundial de Pilotos, com 38 pontos e 6 pódios, além de 7 pole positions. Devido ao seu desempenho, ele foi eleito o mais popular e o melhor piloto da temporada, segundo a revista Auto Sprint.
Em 1986, a Lotus escolheu o escocês Johnny Dumfries como parceiro, com o aval do Senna, que vetou o inglês Derek Warwick, sob a alegação de que a Lotus não tinha condições de manter carros competitivos para 2 pilotos de ponta ao mesmo tempo. A nova Lotus 98T mostrou ser mais confiável em 1986, e a temporada começou bem para Senna, que terminou em segundo na corrida vencida pelo também brasileiro Nelson Piquet, no GP do Brasil em Jacarepaguá. Reconhecendo estar com um carro inferior aos da Williams e McLaren, Senna passou a adotar uma estratégia de não parar para trocar os pneus, buscando ficar na frente dos adversários o maior tempo possível. Com essa tática, ele passou a liderar o campeonato pela primeira vez na carreira, depois de vencer o GP da Espanha em Jerez de la Frontera, onde venceu a Williams de Nigel Mansell por 0,014 segundos, uma das menores diferenças de chegada da história da Fórmula 1. Porém, a liderança do campeonato não foi mantida por muito tempo, já que o Senna abandonou diversas outras corridas por problemas mecânicos. A caça ao primeiro título mundial acabou sendo uma luta entre Prost e a sua McLaren Tag, e a dupla Piquet e Mansell da Williams-Honda. Ainda nesse ano, Senna se tornaria definitivamente o ídolo do Brasil, ao conquistar a sua segunda vitória na temporada no GP dos Estados Unidos, disputado em Detroit, e terminou o campeonato novamente na 4ª colocação, com 55 pontos, 8 pole positions e 6 pódios. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a carreira do Ayrton Senna, o seu auge e os desafios vividos por ele. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre velocidade, provas, dúvidas, heroísmo e morte. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Não tive dúvida nenhuma de que estava vendo algo histórico, porque tive uma corrida inteira para raciocinar sobre isso. Só Ayrton Senna seria capaz de uma primeira volta, a mais fantástica que um piloto fez na história, e de uma vitória assim naquela circunstância. Eu disse ao engenheiro dele, no fim da corrida, definitivamente desse planeta ele não é. E o cara me respondeu, disso eu nunca tive dúvida. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Galvão Bueno, o locutor mais conhecido do Brasil, e que foi uma das vozes responsáveis por popularizar a Fórmula 1 no nosso país. Ele disse essa frase logo após a corrida do Senna no GP de Donington Park, na Inglaterra, em 1993. Antes de chegar a esse nível de prestígio nacional e internacional, Senna percorreu um longo caminho. O ano de 1987 veio com muitas promessas de dias melhores. A Lotus tinha um novo patrocinador, o Camel, e o mesmo poder dos motores Honda das Williams, depois que a Renault decidiu se retirar do esporte. Depois de um começo lento, Senna ganhou 2 corridas em seguida, o GP de Mônaco e o GP dos Estados Unidos, em Detroit, também pelo 2º ano seguido. E mais uma vez chegou à liderança do campeonato. Nesse momento, a Lotus 99T Honda parecia ser mais ou menos igual aos ótimos Williams Honda, mais uma vez pilotados por Piquet e Mansell. Mas apesar da performance do 99T, Nelson Piquet e Nigel Mansell eram ainda os pilotos a serem batidos. A diferença entre as duas equipes nunca foi tão evidente quanto no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, onde Mansell e Piquet voaram sobre as Lotus do Senna e o seu parceiro Satoru Nakajima. Mansell se machucou nas costas em um acidente durante os treinos para o GP do Japão de 1987 em Suzuka, deixando o campeonato nas mãos do Piquet.
Porém, isso significava que o Senna poderia terminar a temporada em segundo lugar se ele terminasse entre os 3 primeiros nas 2 corridas que faltavam. Ele terminou as 2 em segundo, mas as medições feitas no carro depois do GP da Austrália constataram que os dutos dos freios eram mais largos do que o permitido pelo regulamento, e Senna foi desclassificado, dando a Lotus a sua última temporada bem-sucedida. Ele acabou classificado em terceiro na colocação final, com 57 pontos, uma pole e 8 pódios. Essa temporada marcou uma reviravolta na carreira do Senna, depois dele ter construído uma boa relação com a montadora Honda. Ayrton foi contratado pela McLaren, que acertou com a Honda o fornecimento de motores V6 Turbo para 1988. Em 88, as McLaren Honda ostentavam os 2 principais pilotos daquele período, Alain Prost e Ayrton Senna. Um dos principais momentos da temporada de 1988 aconteceu em Mônaco. Durante os treinos oficiais, Ayrton fez a pole position com uma boa vantagem para Alain Prost. Na corrida, Ayrton liderava com uma margem de quase 1 minuto para o segundo colocado, o Alain Prost. Porém, Senna acabou batendo na 66ª volta, dando a vitória ao adversário francês. Apesar dessa derrota bem traumática, Senna conseguiu se restabelecer ao longo do campeonato e terminou com o título para o brasileiro. Outra coisa que ficou bem evidente a partir dali foi a sua rivalidade cada vez mais intensa com o Prost, que venceu o campeonato de 1989. Inclusive, eu quero falar mais sobre essa disputa, que foi para além das pistas, no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 170 episódios que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, a temporada de 1990 trouxe um momento inusitado na história da Fórmula 1. Em setembro daquele ano, durante o GP de Monza, na Itália, Senna fez uma aposta com o chefe da equipe, Ron Dennis. O chefe da McLaren não acreditava na vitória de Ayrton Senna dentro da casa da Ferrari. O brasileiro decidiu propor uma aposta com o Ron. Caso ele conseguisse a vitória, ele ganharia o carro da corrida de presente. Além de ter vencido a corrida, o Senna fez a pole position, marcou a volta mais rápida da prova e liderou de ponta a ponta sem dar chances para a Ferrari do Alain Prost, o seu rival na disputa pelo título daquela temporada, que terminou na 2ª colocação. A McLaren foi recebida pela família do piloto e hoje faz parte do acervo do Instituto Ayrton Senna. O GP Brasil de 1991 marcou a primeira vitória de Ayrton Senna em sua terra natal pilotando uma Fórmula 1. Aliado a isso, o fato da corrida ter possuído um final dramático, com a perda de todas as marchas da sua McLaren e o desgaste físico acima do normal, fazendo com que ele não conseguisse sair do carro sozinho, ele fez dessa corrida uma das mais lembradas da carreira do piloto brasileiro. Logo após a bandeirada final, a comunicação de rádio da equipe foi aberta na TV, no exato momento em que o Ayrton gritava, em parte pela vitória inédita, mas também, em parte, pelas dores que ele sentia devido ao desgaste da corrida. Mais tarde, o Ayrton retornou à sua mansão na zona norte da cidade de São Paulo, escoltado por policiais, uma vez que uma multidão estava na frente da sua casa comemorando a vitória. Logo após a conquista do tricampeonato mundial de Fórmula 1 em 1991, Senna foi recebido com honras militares e de estadista na sua chegada à capital paulista. Primeiro, o avião no qual ele aportou em São Paulo foi acompanhado por caças da Força Aérea Brasileira. Logo após, ele recebeu da então prefeita Luísa Erundina a chave da cidade e, em seguida, ele desfilou em carro aberto pelas ruas de São Paulo. A princípio, a carreata seria feita em um caminhão do Corpo de Bombeiros, porém, com a negativa do próprio Ayrton, ele terminou desfilando em um carro conversível particular. Em 1992, Senna chegou a cogitar correr na Fórmula Indy depois de alguns incidentes. O primeiro aconteceu durante o treino no GP da Bélgica. Naquele ano, o piloto francês Eric Comas bateu contra o muro e ficou desacordado, com seu carro parado no meio da pista. Ao passar pelo local segundos após o acidente, Senna parou sua McLaren e correu em direção ao francês, porque o veículo estava vazando combustível e estava prestes a explodir. Percebendo que o Comas estava desacordado no cockpit, Senna desligou a ignição do carro do companheiro e evitou o risco de um incêndio.
Nesse mesmo ano, Senna teve uma batida com um jovem piloto chamado Michael Schumacher na 8ª etapa do GP da França em Magny-Cours. Antes de começar a segunda largada, o brasileiro foi até Schumacher e disse: "Você fez uma cagada do tamanho de um bonde e me jogou para fora da pista." Senna demorou muito a decidir o que fazer em 1993 e chegou ao final do ano sem ser contratado por nenhuma equipe. Ele sentiu que os carros da McLaren não seriam competitivos, especialmente depois que a Honda resolveu se retirar da Fórmula 1 no final de 1992. E ele não poderia ir para Williams enquanto Prost estivesse por lá, pois o contrato dele proibia a equipe de ter o Senna como seu parceiro. Ron Dennis, o chefe da McLaren, estava tentando conseguir o fornecimento de motores Renault V10 para 1993. Com a recusa da Renault, a McLaren foi obrigada a pegar os motores Ford V8 como um cliente comum. Dessa forma, a McLaren recebeu versões de motores mais velhas do que os clientes preferenciais da Ford e tentou compensar essa deficiência de potência com mais tecnologia e sofisticação, inclusive um sistema efetivo de suspensão ativa. Dennis persuadiu Senna a voltar para a McLaren, mas o brasileiro concordou somente em assinar para a primeira corrida da temporada na África do Sul, onde ele iria verificar se os carros da McLaren eram competitivos o bastante para lhe proporcionarem uma boa temporada. Senna concluiu que esse novo carro tinha um grande potencial, mas ainda estava abaixo da potência, e não seria páreo para Williams Renault do Prost. Senna decidiu não assinar por uma temporada, e sim por cada corrida a ser disputada. Depois de terminar em segundo lugar na corrida de abertura da temporada na África do Sul, Senna ganhou os GPs do Brasil e da Europa, em Donington Park na chuva. Essa última é frequentemente lembrada como a corrida da volta perfeita e como sendo uma das suas maiores vitórias na Fórmula 1. Ele largou em quarto e caiu para quinto na primeira curva, mas já estava liderando antes da primeira volta ser completada. Depois do histórico GP da Europa de 93, Senna foi segundo na Espanha e quebrou o recorde de 6 vitórias em Mônaco. Depois de Mônaco, a 6ª corrida da temporada, Senna liderou o campeonato à frente da Williams Renault de Alain Prost e da Benetton de Michael Schumacher, apesar da inferioridade do equipamento da McLaren em relação às duas equipes. A cada corrida, as Williams de Prost e Damon Hill mostravam a superioridade, com Prost caminhando para vencer o campeonato enquanto Hill mantinha os segundos lugares. Senna concluiu a temporada e a sua carreira na McLaren com 5 vitórias e ficou com o vice na classificação geral. A penúltima corrida da temporada foi marcada por um incidente entre o estreante norte-irlandês Ed Irvine e o Senna, iniciado numa manobra do Irvine. Após a prova, o brasileiro com muita raiva foi aos boxes da equipe do Jordan e socou o estreante. Em 1994, Senna foi para Williams. Ele agora estava na equipe que havia ganho os 2 campeonatos anteriores com um veículo muito superior aos demais. A primeira corrida da temporada 1994 foi no Brasil, disputada em Interlagos, quando Senna fez a pole. Na corrida, Senna assumiu a ponta, mas Michael Schumacher com a Benetton tomou a liderança depois de passar Ayrton Senna nos boxes na volta 21. Senna, determinado a vencer no Brasil, perdeu o controle da sua Williams, rodou na curva, ficando parado na zebra e abandonou a prova na volta 55. Com o carro novo, o ano de 1994 tinha tudo para ser marcante para Senna, mas as coisas não caminharam bem. Ao participar da 3ª corrida da temporada, o GP de São Marino, no circuito de Imola, Senna rapidamente fez a 3ª melhor volta da corrida, seguido por Michael Schumacher. Senna iniciou o que seria a sua última volta na Fórmula 1. Ele entrou em uma curva e perdeu o controle do carro por conta de uma barra de direção quebrada, que o fez bater contra um muro de concreto. Estudos mostram que em uma fração de segundos, Senna conseguiu reduzir a velocidade de 300 km para cerca de 200. Os oficiais da pista chegaram no acidente e, ao perceberem a gravidade, eles só puderam esperar a equipe médica. Por um momento, a cabeça de Senna se mexeu levemente e o mundo que assistia pela TV imaginou que ele estivesse bem. Mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral.
Senna foi removido do seu carro pelo professor Sid Watkins, um neurocirurgião de renome mundial, pertencente aos quadros da Comissão Médica e de Segurança da Fórmula 1, e chefe da equipe médica da corrida, e recebeu os primeiros socorros ainda na pista, ao lado do seu carro destruído, antes de ser levado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha, onde, poucas horas depois, foi declarado morto. A morte do piloto foi considerada pelos brasileiros como uma tragédia nacional, e o governo brasileiro declarou 3 dias de luto oficial. O governo também concedeu honras de chefe de Estado, com a característica salva de tiros. Mesmo sendo um esporte bem elitizado, Ayrton Senna conseguiu se tornar um ícone brasileiro e uma das figuras mais amadas da nossa história até hoje. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Santos Dumont, o segundo se chama Luiz Gama e o terceiro se chama Carolina Maria de Jesus. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história de Ayrton Senna, estamos pensando em um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, admirado pelo seu talento, determinação e carisma. Nascido em São Paulo, ele se apaixonou por corridas e carros desde cedo. Após competir em corridas de kart, ele foi para a Europa, onde chamou a atenção de muitas pessoas. Senna estreou na Fórmula 1 em 1984 e se destacou pela sua técnica, especialmente em pistas molhadas. Em 1998, ele se uniu à McLaren, formando uma rivalidade histórica com Alain Prost. Durante a sua carreira, Senna conquistou 3 títulos mundiais, 88, em 90 e em 91, e 41 vitórias, se consolidando como um dos maiores de todos os tempos. Senna era conhecido pela sua determinação e coragem, muitas vezes levando carros ao limite. Senna morreu de forma trágica em um acidente durante o GP de San Marino, em 1994, mas permanece um ícone esportivo e um símbolo de excelência e paixão pelo automobilismo. Mesmo sendo um acidente, várias teorias conspiratórias ganharam força ao argumentarem que o carro do Senna foi adulterado para puni-lo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Make your next move with American Express Business Platinum. You'll get 5 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. Plus, enjoy access to the American Express Global Lounge Collection. And with the welcome offer of 150,000 points, your business can soar to all new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just 1 chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!